Olá, sejam bem-vindos a mais um da CanaCast, o podcast da RPA News Cana Indústria. Eu sou Natália Querubim e no episódio de hoje a gente vai falar sobre futuro. Enquanto o mundo busca alternativas para reduzir as emissões e ampliar a segurança energética, a cana-de-açúcar já ganhou protagonismo e é uma das matérias-primas mais versáteis. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre etanol, a gente vai falar sobre bioenergia, hidrogênio verde, biometano, não é mesmo? E para falar sobre esses assuntos todos comigo, sobre o futuro da bioenergia, a gente trouxe aqui o Paulo Montaboni, que é o diretor, da FenaSucre Agrocana, e a Rafaela Rossetto, que muitos de vocês já conhecem, além de ser uma pesquisadora, Rafaela? Sim. É presidente da STAB e coordenadora do Atalac, que ela já vai explicar para vocês o que é. Bom, queria agradecer a presença de vocês. Obrigada, Paulo. Obrigada, Rafaela, por estarem nesse episódio de hoje. Uma delícia, Rafa? Poder falar um pouco mais sobre bioenergia com a Natália, que é uma querida, que acompanha o setor já faz muito tempo, Natália? Então, acho que isso é gostoso, essa troca genuína de um setor que vem se desenvolvendo aqui nacionalmente e ganhando o mundo. Perfeito. Bom, eu queria começar falando um pouquinho. Vocês acompanham o setor há muitos anos e eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês. O setor sempre foi visto como produtor de cana e produtor de açúcar. E alguns anos atrás, mais recentemente, é produtor também de energia. Eu queria saber se vocês acham que essa visão de ser só isso, mudou? Vocês acham que mudou essa visão do que o setor é capaz hoje? Com certeza, O mundo evoluiu e o setor acompanha essa evolução, Então, começou com açúcar, depois etanol, depois energia elétrica, e esse caminho vai se prolongando, na bioenergia, todas as opções que a gente tem hoje em dia a partir da cana-de-açúcar, Então, o mundo cresceu e o setor tem acompanhado esse crescimento. É aquele suco alcooleiro, sucro energético, bioenergético, Eu acho que o setor ele vem evoluindo cada vez mais através da ciência, da pesquisa, e a gente consegue enxergar a vocação do Brasil liderando e sendo protagonista desse setor que tanto nos enche de orgulho, Rafa? Sim. Vocês acham que... É isso que eu ia perguntar, Rafa? Você que está há tantos anos no setor, você vê esse setor se desenvolver, a cogeração surgir. Você acha que os países, os países que têm o potencial também de produzir cana, você acha que hoje eles enxergam esse potencial também? Já estão começando a... Com certeza. O Brasil é um exemplo para eles, E eles seguem a trilha, Então, a gente vê a Índia, Vietnã, Tailândia, Eles seguem o modelo brasileiro, de bioeconomia, de economia circular hoje em dia, de aproveitar a matéria-prima ao máximo, Nós somos um exemplo para o mundo. E o mais legal de tudo é que quando a gente consegue enxergar as tecnologias nacionais desenvolvidas aqui em Sertãozinho, Araçatuba, Piracicaba, ganhando o mundo, a Rafa teve a oportunidade de passar por onde tinha um pé de cana, a Rafaela pôs o pé. Então, ela consegue enxergar, por exemplo, nossas tecnologias aqui da nossa região, nas Ilhas Maurício, na Costa Rica, na Guatemala, na Índia, na Tailândia. Por quê? Porque a gente desenvolve esses produtos, essas tecnologias na fabricação de açúcar, etanol, agora entrando com biogás, hidrogênio, combustível de aviação. Então, isso tudo mostra que o Brasil tem esse potencial de continuar liderando essa transição energética global, Rafaela? Sim. Rafaela, e me conta um pouco da sua experiência aí como essa pessoa que trabalhou tanto na parte de pesquisa, trabalha até hoje, de certa forma, claro. Sim. Eu queria que você me falasse um pouquinho da sua visão de como que você tem visto esses países da América Latina, e África. Como é que você vê eles tem o Brasil, como grande país exemplo na produção de biocombustíveis, mas você consegue enxergar que, como na Índia agora a gente já vê um caminho, um passo dado aí com relação à produção de etanol, você acha que os outros países também da América Latina, África, vão entrar nesse... Sim. Os países da América Latina, alguns têm área para plantar cana, E já produzem etanol. Então, Colômbia, próprio México, Bolívia, Então, já tem início de produção de etanol. E principalmente para descarbonização, da economia. E para mistura com a gasolina. Então, são vantagens ecológicas, que a gente está falando ambientais, mas
principalmente emprego, desenvolvimento regional. Então, esses países, eles precisam, né, fomentar políticas públicas. E a África, com certeza, né? A África, um pouquinho mais de dificuldade para implantar, porque países com problemas econômicos, muitas vezes, problemas políticos, mas com um potencial muito grande, né, de produzir cana-de-açúcar e de produzir etanol e de produzir economia verde e, principalmente, gerar emprego e gerar renda para as pessoas, né? Melhoria para a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que o nosso grande desafio é a gente transformar os subprodutos da cana, do milho, dos cereais em commodities, né? Hoje a gente tem o açúcar como uma commodity. É isso que eu ia te falar. Essa era a próxima pergunta para vocês. A gente vai ter o etanol como commodity em breve, vocês acham? E aí que está o pulo do gato, eu acho, Natália e Rafa. Quanto mais países estiverem produzindo etanol, seja ele do milho, da cana, ou qualquer possibilidade que a gente tenha na produção de biocombustível, mais perto nós vamos estar da comoditização desse produto. E isso faz com que, se a gente conseguir transformar o etanol numa commodity, vários países terão acesso, a Bolsa de Valores vai funcionar, vai ter um equilíbrio do mercado de açúcar com o mercado de etanol e a gente vai conseguir almejar uma mistura global na gasolina, ou seja, prolongar de forma eficiente a vida do combustível fóssil justa, correta, distribuindo renda, igual a Rafa falou, desenvolvendo outros países que têm esse potencial e o Brasil sendo precursor de tudo isso. Sim. Nesse intercâmbio técnico-comercial que a gente pode ter entre as nações e formamos aqui uma cúmbre latino-americana para dominar realmente o globo com essas tecnologias, eu acho que é aí que está a grande sacada que vários governos do Brasil vêm empenhando. Desde o Proálcool, a gente só tem a agradecer tudo que o governo fez até agora. Né? Vai passar para 32% de etanol na gasolina. Então, tem políticas públicas que servem de exemplo, tanto na Índia, quanto nos Estados Unidos, quanto na Argentina. Né? O RenovaBio é um grande projeto mundial, não é nacional. O RenovaBio ele não se limita ao Brasil. Né? Então, você tem aí ações do Embrapa, do IAC, das instituições que fizeram com que o Brasil também criasse políticas públicas que são capazes de ganhar o mundo como a cana-de-açúcar, como o etanol. Do mesmo jeito que a gente aprendeu o etanol de milho com os Estados Unidos, hoje 70% do que é uma indústria de etanol de milho já é fabricada no Brasil. A gente conseguiu dominar várias tecnologias para a fabricação do biocombustível. Então, qual outro país tem essas duas tecnologias na escalabilidade que o Brasil tem, né, Está Rafa? crescendo cada vez mais, né, Rafa? Essa Sim. questão do etanol de milho no Brasil, né? Sim. E se você me permite, Paulo, eu acho que uma importância de unir esses países produtores de etanol são também as questões de padronização do produto. Exatamente. Né? A gente precisa de uma união para ter qualidade, para apresentar um produto que seja similar. Então, independe se o etanol veio do milho, se veio da cana ou qual a matéria-prima. Né? É importante que tenha bastante matérias-primas para a produção, mas o etanol tem que estar padronizado, tem que ter normas internacionais para que ele possa ser utilizado em aviação, para que ele possa ser utilizado como combustível marítimo e tudo mais. Né? Tem que ter padrões internacionais. Você acha que esse é um dos grandes entraves hoje, né? Que fazem com que a gente não tenha essa comoditização? O que vocês acham que falta para acelerar essa comoditização do etanol, né? Enfim. Eu acho que a Índia vai fazer isso de uma maneira fantástica, porque o brasileiro, nós somos ruins de marketing. Nós não sabemos nos comunicar bem com o mundo. A Colômbia faz meia dúzia de café lá e é o melhor café do mundo. Cuba faz açúcar e é o melhor açúcar do mundo. E o brasileiro faz açúcar, faz etanol, cogera energia e não conseguimos mostrar de uma maneira que o mundo compre. Os indianos, copiando o projeto do RenovaBio, copiando a fabricação do etanol e implantando já 20% de etanol na gasolina deles, vai mostrar para o mundo que o céu de Mumbai vai voltar a ser azul, que o indiano tem capacidade técnica no desenvolvimento, apesar de trabalhar com famílias produtoras de cana, áreas menores, chega cana de carroça na Índia, mas também chega de caminhão. Então, isso vai ser um plano de governo que vai mostrar para o mundo como uma indústria é capaz
de gerar renda, dividir renda e gerar uma expectativa melhor de vida, tanto na África quanto na Índia e todos os países que a gente ainda pode... Vocês acham que ainda falta, então, essa questão mesmo de outros países Quanto mais ampliarem país, essa né, produção? Sim. E unidos, né? Tá. Unidos. Nós temos um projeto, né, Rafa? Nós vamos unir as Américas para que ela seja a precursora e uma líder mundial na produção de biocombustível. Se a gente sair dos Estados Unidos, que já faz muito milho, é o primeiro colocado, unir toda a América Latina e Caribe, mais Brasil, a gente vai ter nações realizando um feitio totalmente inédito. Ou seja, nós vamos conseguir melhorar a vida do globo terrestre, fazendo com que nossa mobilidade seja de baixo carbono. Coisa que não é. Por exemplo, na nossa indústria, a gente produz biocombustível e usa diesel para colher cana, né? Então, a gente está aprendendo muito e revisitando o passado, né, Rafa? Que a gente estava falando ali. Quanta coisa lá atrás que era empregada, a Dodge fazia caminhão a etanol. Estamos falando de quantos anos atrás? Quer dizer, já existia essa tecnologia que está voltando, anos né? 80. Quantas coisas tem lá atrás que a gente precisa digitalizar os estudos cada vez mais para que a gente tenha acesso. Não adianta estar no livrinho lá na gaveta do professor da Exalc que já não está mais com a gente. Tem que estar na mídia, tem que estar falando, tem que estar postado. Para quê? Para que o outro cientista pegue aquilo ali e fala, poxa, daqui para frente é comigo. E isso vai criando uma escala de conhecimento que a gente pretende fazer com que isso nas Américas seja mais fácil, né? Ou seja, o que a Colômbia tem para agregar no Brasil, o que o Brasil tem para agregar nos Estados Unidos e vice-versa, e a gente formar uma nação forte em bioprodutos, né? Não só biocombustíveis, porque da cana, do milho, dos cereais, a gente consegue fazer tudo o que o fóssil faz. Plástico, gás, biometano, ou seja, você tem a indústria do passado, que é a indústria fóssil, e a indústria do futuro, que é a bioeconomia e a economia circular. E não importa se é cana, se é milho, a gente vai ter que ter tecnologia para pegar qualquer produto que chegar na balança, passar no laboratório, equalizar uma biorefinaria e transformar em produtos amigos da natureza. Sim. Agora eu queria... Pode falar, Rafa. Não, existem tecnologias que são do passado, foram desenvolvidas no passado, naquela época não eram econômicas, não foram colocadas em escala, não eram viáveis, né? E que hoje, revisitadas, atualizadas, né? A Biometano, por exemplo, né? A biodigestão, eu queria dizer, é muito antiga, né? Bem antiga. Não é uma tecnologia nova, assim, né? Não. Biogás existe desde a Primeira Guerra Mundial. Muito antigo, né? Mas na época não foi percebido com a importância que tem agora, né? No uso dos resíduos para produção de mais energia e reutilização melhor desse resíduo, né? Então, várias tecnologias do passado estão sendo revisitadas. O próprio motor, a etanol, né? De caminhões, que o Paulo estava falando. E o propósito que a STAB tem, né? Que eu acho que isso que é o legal. Quanto estudo nós temos dentro da Sociedade dos Técnicos Açucareiros e Alcooleiros do Brasil, que pela primeira vez tem uma presidente mulher, que nos orgulha muito. Quantos anos de STAB? 63, né? Primeira mulher presidente. Não, eu não. Não! A STAB tem 63. A STAB tem 63. Eu tenho 28 anos de STAB. Olha que legal. E aí, qual que é o propósito? Poxa, quanto conhecimento tem ali guardado que a gente precisa tirar da gaveta, dividir conhecimento. Quem guarda conhecimento está cometendo um pecado. E o Brasil nunca cometeu esse pecado, porque ele sempre dividiu o conhecimento. Na FENASUCRA, a gente recebe 80 países que vêm aqui entender que... Mas é isso que eu ia perguntar para vocês. Antigamente, assim como a gente fala de colhedora de cana, né? A gente tem 2, 3 fabricantes de colhedora de cana e muita gente fala assim, não, mas é porque o mundo não tem uma demanda tão grande como a gente tem grãos para essa inovação aí que tá commodity. tão rápida nesse segmento de cana, né? E é isso que eu queria perguntar para vocês. Vocês acham que essa questão do petróleo, né, ainda ser muito valorizado e ter um mercado poderoso no mundo inteiro, você acha que isso atrapalha também, de certa forma, a gente olhar, virar os olhos, o mundo virar os olhos para o etanol? Existe existe um entrave? Eu sinto que existe um entrave ainda mundial. São forças, né? São forças que estão se debatendo, né? Exato.
Uma é forte econômica e a outra tem uma pegada ambiental grande, que por mais que a gente relute, ela vai vencer, porque a gente precisa descarbonizar, porque a gente precisa reduzir poluição, porque o mundo precisa, né? Tá chegando a hora da conta fechar. Exato. É isso que eu acho que a gente pega para viajar, né, Rafa? E a gente vai fritando para tentar entender tudo isso que você perguntou para gente. Cara, a hora que o Sheik Árabe entender que o etanol é o prolongador do produto dele da maneira correta, eficiente, porque, tipo assim, tudo tem uma conta que fecha. Quantos por cento de etanol na gasolina para que a gente impacte o meio ambiente, o ser humano consiga viver em paz, que a plantinha recupere o CO2, que a gente faça esse equilíbrio ambiental? Cara, não é possível que ninguém consiga chegar numa conta e falar assim, ó, galera, tá aqui. Produz tanto, precisamos de tantos hectares, precisamos de tantas usinas, biorrefinarias, vai ser trigo, vai ser cana, vai ser... Tá tudo bem, fecha a conta. E nós estamos perto de fechar essa conta. E não é uma única solução. Né? Exato. São soluções que se complementam. Biodiesel, né, Rafa? Tá bombando. Exato, biodiesel. Tem diversas soluções que precisam compor, né, uma matriz de descarbonização. O governo do estado de São Paulo prometeu para nós que vai ser o primeiro estado a descarbonizar o agro, ou seja, vai deixar de utilizar óleo diesel na produção agrícola. Isso vai ser uma mudança de mentalidade gigantesca e uma oportunidade que nós vamos ter da indústria circular, ela se perpetuar em outros segmentos. Então nós temos lá etanol de agave no Nordeste, ou seja, lá no semiárido, um estudo fantástico gerando renda onde é areia, pô. E produzindo localmente para quem necessita daquele biocombustível. Com projetos novos surgindo na Bahia. Macaúba fazendo biodiesel. Nós temos o próprio caroço do açaí gerando energia, ou seja, nós temos lá geração de energia através do produto que restou do açaí. Olha que sacada. Então o Brasil, o mundo está abrindo oportunidades que a gente, resíduo de lixo não é bem tratado ainda no Brasil. Eu acho que até 3 anos atrás, 4 anos atrás, quando a gente começou a ver a questão da cogeração com biomassa, a gente achou, né, até mais, né, do que isso. Eu acho que a gente não imaginava que a gente já está vendo uma Índia, né, aumentar a mistura, a gente não estava imaginando que os Estados Unidos está considerando aumentar 50% de etanol na gasolina. Isso acho que não era previsto em tão pouco, né? Então, ou já era previsto? Eu acho que um cara sonhou muito bem sonhadinho tudo isso. E a gente conhece vários magos do setor, né? Acho que eu tô há 32 anos no setor, Rafa tá desde sempre. E aí você começa a entender que tem sonhos que são jogados pro universo e eles vão se encontrando, cara. Nós temos aqui o exemplo do Zé Paulo Stupiello. Sim. Quem não conhece José Paulo Stupiello no setor da bioeconomia global? Pode falar qualquer país. Conhece nosso mago, mestre dos magos, né, que nos deixou ano passado. E esse ano a gente homenageia ele fazendo aquele congresso Atalac, que vai rolar junto com a FenaSucro. Cara, esse cara sonhou grande. Você pega o pessoal lá do Nordeste, sonhou grande. E tudo isso está sendo... Nós estamos falando 4 gerações, 3 gerações já passaram numa feira, por exemplo. Imagina no setor sucroenergético. Com certeza. E aí você começa a imaginar que cada um está sonhando igual a gente. De juntar as Américas, o outro de unir o Caribe. Poxa, como é que a gente tira aquela galera ali aquela economia que não dá certo? Como é que a gente gera alimento para aquela galera? Então, isso tudo faz com que a gente se encha de orgulho e sai empunhando a bandeira da bioeconomia, da bioenergia nos 4 cantos do mundo. Então, a gente vai entrar em duas questões aqui, que eu acho que muita gente que acompanha o setor, às vezes não está muito familiarizado. Biorefinarias e biorotas. O que isso significa na prática para uma usina hoje? De cana, enfim. Então, as usinas, elas começaram com a produção de açúcar, né? Faz parte da história do Brasil. De pinga também, né? Cachaça. Né? Cachaça e açúcar. E isso foi crescendo, veio etanol, veio energia elétrica. E hoje nós temos
um aproveitamento muito grande da biomassa. Porque a cana-de-açúcar é uma cultura abençoada, né? Ela é muitíssimo eficiente. O que a cana é, Rafaela? A cana é da família Poaceae. Antigamente era gramínea. Muita gente ainda fala, é uma gramínea. Não é gramínea, é uma Poaceae. E as Poaceae... Aprenda com a professora. As Poaceae são plantas extremamente eficientes em captar luz solar, né? CO2 e água e transformar em tecido vegetal, em biomassa. Então, ela é muitíssimo eficiente. E a uma genética? das plantas mais eficientes. E aí a gente tem todo um trabalho, né, dos pesquisadores ao longo dos anos que transformaram essa cana que a natureza criou em uma cana muito mais eficiente ainda. Então, variedades que a gente tem dos programas de melhoramento, né? E conclusão, hoje em dia a gente aproveita muito essa biomassa, né? Então, tudo da cana dá para aproveitar. Não só o açúcar que ela produz, mas a palha, o bagaço. E a gente tem uma bioeconomia que pode ser a partir desses resíduos e a partir dessas matérias. E ainda a gente tem, a partir do açúcar, novos produtos, né? Então, o açúcar abre um leque que chama sucroquímica, com muitos derivados químicos a partir do açúcar, fermentações a partir do açúcar, né? E o etanol, o álcool, também abre a alcoquímica, que são muitos outros produtos. Então, a cadeia vai se expandindo, né? E os próprios resíduos também abrem outras cadeias, né? De produção de mais energia, de reciclagem dos nutrientes, de fertilizantes que a gente pode reaproveitar, reciclar. Então, aquilo que era a produção de açúcar do início da história do Brasil virou hoje uma biorefinaria, com uma série de produtos que podem ser feitos a partir da mesma biomassa. Uhum. E você enxerga, Rafaela, que as usinas elas estão aproveitando esse potencial que elas têm? Ou ainda elas poderiam estar aproveitando muito mais? Ou seja, extraindo muito mais do açúcar, além do açúcar bruto, enfim, do que vai para exportação. Como é que você enxerga isso? Eu acho que elas caminham rápido, tá? Elas absorvem tecnologia rápido, mas tudo tem seu tempo. Mesmo porque, para você colocar uma tecnologia em escala comercial, tem um tempo de maturação dessa tecnologia, tem investimentos que têm que ser feitos, né? Tem que abrir o mercado. Então, tem uma série de fatores que precisam caminhar juntos, né? Mas eu acho que as usinas têm se modernizado bem rapidamente. Porque eu acompanhei, né? Eu não sou tão velha assim, eu acompanhei as usinas que produziam açúcar e etanol, e hoje em dia eu vejo produzindo, são biorefinarias, né? Se atualizando bastante. Elas vendem até fermento, né? Isso. Olha, levedura. Hoje. Aproveitam Levedura, CO2. Né? Fermento não, levedura. Sequestro de carbono, né? Hoje, quando a gente fala em economia circular dentro da agroindústria, né? Que a gente sempre tem que lembrar que tem agro e indústria, e uma não vive sem a outra. E essa união, nesse momento que nós estamos passando, é a união que tem que mostrar a amizade de dois setores, do agro e da indústria, porque senão não vai sobreviver ninguém. Se a gente não se unir e mostrar o potencial que o agricultor tem de entregar uma matéria-prima cada vez mais qualificada para que o industrial receba essa matéria-prima e transforme em subprodutos que hoje são uma biorefinaria, nós estamos falando de quase 7 indústrias dentro de uma só. São 7 produtos que saem dali, uns fazendo ração animal, outros fazendo DDG, biogás, biometano, energia, plástico, levedura, sequestro de carbono. Quando você enxerga essa macrobioeconomia, você consegue entender ali o potencial. Porque, tipo assim, para que o boi vai estar a 300 quilômetros de uma biorefinaria se ele pode comer ali do lado um produto como levedura, como bagaço, como DDG? Por que o data center está lá longe, passando pelo mar, cabos, não sei o que lá, você podia estar do lado de uma usina, de uma biorefinaria que gera energia 24 horas. Nós vamos sofrer um problema aí de ter que desligar nossas usinas de energia. Parar de queimar bagaço, o excedente, para poder não afetar o sistema elétrico que não está tendo consumo. Onde estão esses data centers? Como é que nós vamos capturar essas indústrias novas, as novas indústrias, para colar do lado? E aí que eu te falo aquele negócio do antigo com o novo. Sim.
Tem gente que já saiu na frente. É. Você pega uma Adecoagro, ela é Tether. Tether tá pondo um data center do lado de uma biorefinaria e vai minerar Bitcoin ali do lado. Então, a economia que nós estamos falando aqui transcende a cana, o milho. Ela vai lá no satélite, ela vai no IA, ela vai na informação avançada. Quanto mais a gente souber usar tudo isso, e por isso que eu acredito tanto, porque a gente tem gente que já olhou para o nosso setor e já está andando na frente. O que eu acho que a gente tem que fazer é proliferar essa informação de uma maneira muito bacana para que outras pessoas se envolvam e falem, poxa, esses caras aí, mas o que é isso aí? Vamos entender, né? Eu acho que até a gente teve a transformação no setor canaveiro com a questão das flex com milho, né? Sim. E aí, muita gente a gente fica nos bastidores, assim, em eventos, ouvindo o pessoal. Até conversei com Cerradinho Bio e São Martinho no último episódio sobre etanol de milho. E muita gente fica assim, mas o milho vai tomar conta vai da faltar cana? Etanol. Vai faltar etanol. Vai. Nós estamos falando de navio, de avião. Para quem encher um tanque de 50 litros, eu posso encher um de 500 mil litros. E a estimativa é de se colocar 10% de etanol como combustível marítimo, aumentaria 50 bilhões de litros de 50 etanol. bilhões de litros. Quantas usinas a gente precisa montar para dar conta disso? Mas o milho chegou, já é 20%, 30% do mercado. Ótimo, que seja 50%. Commodity. Cada um que escolha a sua matéria-prima para trabalhar, crie, desenvolva e saiba que tudo junto faz biocombustível também. E para que nós vamos parar 4 meses por ano se a gente pode fazer uma plantinha do lado e trabalhar 12? Para que nós vamos ter entre safra usando produtos que não são tão qualificados se a gente pode pôr uns mega produto qualificado que dure 3, 4 safras? E próprio DDG, DDGS, o óleo de milho, tem sido coprodutos muito importantes para essas usinas também, né? Sim. Olha como está perto o mercado de biocombustível, de biodiesel. Tem soja, entendeu? Não, é biorefinaria. O cara vai ter que ter uma indústria, o industrial, porque o cara da agro vai desenvolver tanto negócio. Tem safra, nós temos 3 safras por ano no Brasil, gente. Olha o que dá para fazer. Nós temos condições muito abençoadas para a produção agrícola, né? Falam que Deus era usineiro, né? E a questão do biogás e do biometano, né? Como é que vocês vêm enxergando? Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso no ano passado, né? De como que o biogás e o biometano também tem crescido, principalmente nas usinas aqui da região do centro-sul do Brasil, né? Muitas usinas já estão adotando biodigestores para produção de biometano, já estão testando. A gente falou com o Eduardo Toniello, da Pitangueiras, né? A gente falou um pouco sobre a questão dele adotar... Já está testando, né? O Grupo Viralco testando essa questão dos tratores, de caminhões, a biometano. E eu queria saber como é que vocês estão enxergando também esse futuro. Se vocês enxergam que as usinas também... que a gente tem essa dificuldade... Às vezes, o setor passou por questões financeiras nos últimos anos, mas como é que vocês estão enxergando a expansão também dessas tecnologias de biogás e biometano? Essa é uma tecnologia que já pegou, né? É uma realidade, né? É uma realidade, porque é um aproveitamento dos resíduos, da vinhaça e da torta de filtro, um melhor aproveitamento, né? Porque você não perde nada, não perde os nutrientes que estavam contidos ali, você vai reaproveitá-los como fertilizantes no campo e você só utilizou o carbono, né, para a produção de energia ali, para produzir o metano. E esse metano nos carros, nos veículos, nos caminhões, é uma economia, além de ser muito mais limpo e verde que o diesel, né, que é utilizado, é uma economia para a usina, né? Então, é uma tecnologia que já pegou e com certeza vai ampliar muito mais nos próximos anos, assim que o setor melhorar um pouquinho, porque esse ano está patinando, está difícil para todo mundo, mas com certeza é uma tecnologia que já está aí. Eu vou te falar uma coisa, vou falar para vocês. Toda vez que o setor patinou ou passou por grandes apertos, mais evoluído ele saiu do outro lado. Então, a cana... Doutor Roberto Rodrigues falou isso na abertura da reunião da LIDE, né? A cana-de-açúcar, por exemplo, é hoje, na biologia como um todo, né, Rafa? O ser mais diferente até que do ser humano. Ou seja, a planta cana-de-açúcar, ela é mais complexa que o corpo humano.
Tem um genoma complicado. Então você começa a entender por que ela te traz tantas soluções, que não é à toa. Nós estamos falando de biogás, nós estamos falando de biometano, de biorrota. Nós estamos falando do cara produzir o próprio combustível do caminhão dele, colocar o produto... Isso é a biorrota, né, Sim, Paulo? É um dos tipos de biorrota. Tá. Então nós vamos sair de Narandiba, lá do Bira, Da Cocal. vamos chegar em Santos, no porto da Copersucar, com combustível renovável, limpo. Ou seja, a nossa indústria, a agroindústria, vai dar um exemplo para o mundo, porque nós vamos produzir nosso próprio combustível, em vez de usar o diesel, que representa quase 30% do valor final do produto, nós vamos economizar esses 30%. Eu acho que até mais que 30. Estava tudo muito bom. Então, quando vem a crise, poxa, como é que eu substituo aquilo que representa 30% na minha planilha? Como é que eu substituo? E aí você começa a equalizar e chegar nessa conta mundial que eu estou falando. E, Paulo, já produzia toda a energia através do bagaço para mover a indústria, né? Já produzia. Agora vai produzir também o seu combustível para Rodar suas máquinas e caminhões. Exato. Começa a pensar assim, ó. Hoje nós temos geradores operando no Centro-Oeste que são movidos a diesel. Ou seja, lá onde a energia oscila muito, 6 horas da tarde, todo mundo passa para gerador, movido a diesel. Se bem que aqui no Brasil o diesel tem um papel... Aqui tudo é bom, né? Tem jeito. Até o cara que usa um carro a diesel, né? Tem 15% de biodiesel no diesel. Então, Exato. pô, tem que tirar o chapéu pro Brasil, ponto. Nós somos bons em bioeconomia. Isso. Não tem para ninguém. Aqui, você está usando a energia elétrica, ou ela está solar, ou ela está vindo de uma usina de cana, que está moendo, que está fazendo bagaço. Então, é muito lindo. Muito limpa, né? Muito Nós vamos renovável. conseguir fazer com que o nosso setor produza o próprio combustível limpo e renovável e entregue esse produto globalmente com valor agregado. Não está compensando fazer açúcar de beterraba. Não tá. Está caro. Na Europa, a gente pode substituir um mercado que está aí. Então, eu acho que quando a gente pensa em globo terrestre, é um negócio assim imensurável. Ninguém tem ideia do que a gente precisa fazer ainda, mas teve aqueles caras lá de trás que pensaram nisso, do jeito que a gente hoje consegue enxergar o que eles estavam pensando, que é exemplo do Atalac, que o Zé Paulo criou há 39 anos atrás, porque ele enxergou na América Latina um potencial que ninguém estava vendo, né, Rafa? Na época, os países da Europa dominavam a questão do açúcar, né? O açúcar de beterraba. Então, eles dominavam o mercado, a política, e Stupiello percebeu que a gente com a cana, América Latina, ficava para trás, né, nas decisões. Então, ele criou a Atalac, que é uma associação de países da América Latina e Caribe, para brigar, né, com força, mais unidos, né, para se posicionar, no mercado global, exato, de açúcar. Na época de açúcar. Depois... Que é em Londres, né? Depois, esse mercado entrou etanol, hoje em dia cresceu, tem toda os outros produtos. Então, essa associação Atalac, ela representa não só o açúcar, mas toda essa economia circular, né? Que envolve a cana. E hoje todos os países produtores da América Latina fazem parte Fazem. dessa associação. E Caribe. E me conta um pouquinho, esse ano, né? Eu acho que o Paulo vai falar um pouquinho da FenaSucro, mas eu queria que você contasse um pouco desse evento que a gente vai ter sim. na FenaSucro. Paulo, posso começar com a Atalac? Pode, lógico. Então, é uma união gigantesca aí de várias pessoas. Eu vou contar a historinha de como foi. Então, eu queria que você contasse um pouquinho a história de como que esse evento chega, gente, na semana da FenaSucro, né? Isso. Concomitante a FenaSucro, simultaneamente. Simultâneo. Esse evento acontece em Ribeirão, né? Na macro-região. Na macro-região. E eu queria que você contasse um pouquinho a história, então, pra gente. Isso. Então, a Atalac foi criada, 39 anos atrás. E a cada 3 anos, realizaram congressos, né? Só que nunca esse congresso... Embora a Atalac tenha sido idealizada por um brasileiro, que foi José Paulo Stupiello, ele nunca trouxe o congresso para o Brasil.
por diversas razões, né? Mas esse congresso foi realizado várias vezes na Colômbia, em Cuba, no México, diversos outros, Costa Rica, e o Brasil nada, né? Então, o último congresso que teve há 3 anos atrás, nós estávamos lá na Costa Rica e o Brasil foi pressionado a trazer o congresso, né? Foi desafiado, vamos E o dizer mais assim. bacana é que a gente foi dar palestra lá na Costa Rica, nesse congresso Atalac. É. E a maioria era brasileira dando palestra. Exato. Então, estava Paulo, estava eu, outros pesquisadores. Plínio Nastari. Plínio Nastari, a Marcos Cláudia Landel, Toniello, Marcos Cláudia. Landel. E aí, eles se juntaram e falaram, não, vamos levar para o Brasil. E me prensaram um dia lá e falaram assim, olha, se a Stab não fizer, a Atalac vai desaparecer. Nós precisamos reforçar a Atalac, conte com a gente. Fenasucro vai ajudar a assumir, SEISE vai ajudar a assumir, IAC, Ridesa, Plínio Nastari, todos eles, Cláudia Toniello, nós vamos ajudar a trazer, Vai acontecer. realizar o Atalac, né? Então, agora a gente vai realizar. Uma realidade. É uma realidade. E vai ser na semana da Fenasucro, só que a gente começa na segunda-feira, a Fenasucro começa na terça. Então, na segunda e terça, a gente tem no Hotel JP apresentações. Só te cortar, dia 13 de agosto, é segunda-feira? Não, dia 10 de Dia 10 agosto. de agosto. Dia 10 de agosto é a Na segunda-feira. JP, inauguração do Congresso Atalac. Isso. Abertura às 9 horas da manhã no Hotel JP. Estão todos convidados. A abertura é aberto para todo mundo. E lá nós vamos ter 3 palestras muito importantes. Uma do Dr. Plínio Nastari, a professora Gláucia Souza, que é da USP. E a presidente do ISSCT, não é? Não, a Mona Lisa, que é a Mona Lisa. presidente. A Tá. Mona Lisa vai estar presente também. E nós temos uma palestra muitíssimo interessante que é sobre inovação, tecnologia, que é de um argentino que é considerado entre os top 10 palestrantes aqui tá de passando. tecnologia da América Latina. Ele é muito top e ele vem para apresentar o tema sobre o que vai ser o futuro, mas não o futuro de daqui 10 anos, o futuro de 2 anos, assim, de como que a tecnologia está... Já está, né? Já está entrando na nossa vida, né, e fazendo parte da nossa vida. Então, essa é a abertura. Depois a gente tem 4 salas Temáticas. simultâneas, temáticas, agrícola, industrial, economia circular e sustentabilidade. E aí nós temos mais de 130 trabalhos sendo apresentados, pequenas palestras, um contato direto com pesquisadores, com as pessoas que desenvolvem tecnologia, empresas. Então vai ser assim super ativo. Riquíssimo em informação, O mais tecnologia. bacana, assim, a Rafa tem o lado científico dela, eu tenho o lado do, né? Marketing. Nós vamos fazer visita técnica nas usinas agrícola e Vamos. industrial. Então, nós Isso. vamos na maior fabricante me de conta- açúcar do mundo, que é São Martinho, né? Sim. E me conta uma coisa, só não queria cortar vocês, mas vão vir representantes de outros países também que participam, Sim. e de usinas também, produtores Sim. de cana, e eles vêm participar do evento e vão participar dessas visitas. Visitas Sim. técnicas em 5 usinas, Sim. onde eles vão ter oportunidade de ver, por exemplo, colhedoras de cana de 2 linhas, veículos autônomos a etanol no campo, Drones, ou seja, dinâmica sensores. de campo, né, Rafa? Eles vão ver a tecnologia já aplicada comercialmente, né, nas usinas. Então, é um programa bastante interessante, super inovador, Então né? ele acontece durante toda a semana no hotel, De Mas- 10 de 10... a 14 Ok. é a Semana da Bioenergia. Fenasucro e Atalac juntas, fazendo com que a gente pegue a macro-região e ative ela em várias cidades, né? Nós temos visita, por exemplo, em produtor rural, plantador de cana, que vai mostrar, ó, a minha fazenda é Batatais. essa, Batatais. tá aqui, Batatais. eu sou a dona, moro aqui, eu planto cana assim. Tá. Então, esse intercâmbio técnico-comercial que nós estamos proporcionando para essa América Latina e Caribe é que vai nos ajudar a ter uma aliança das Américas, Latam, para que a gente comece a falar, poxa,
Lá na Colômbia, nós temos um potencial muito maior do que está acontecendo lá. Como é que a gente pode ajudar? E o bacana é que um congresso, junto com a feira, é super interessante, porque o congresso ele traz inovações, ele traz o que está sendo estudado para o futuro, o que os pesquisadores estão trabalhando, e a feira mostra o que já está embarcado, o que já está pronto, o que já está comercial e disponível, né? Então, é assim, um casamento muito legal o congresso junto com a feira. Perfeito. Montou bem, assim, né, redondinho. E é perfeito assim. para quem está expondo lá na feira, né? Fantástico. Paulo, eu queria que você contasse agora, a gente vai retroceder um pouquinho aqui agora. Acho que seu celular caiu, Rafa, aí no chão. Eu queria que a gente voltasse um pouquinho agora, que você falar um pouquinho da edição desse ano da FenaSucre, então. Então, a gente vai ter o Atalac, que vai acontecer ao mesmo tempo. Exato. E eu queria que você contasse um pouco da feira esse ano, né? Olha, FenaSucre esse ano está totalmente disruptivo, eu ia falar, né? Porque a vinda do Congresso Atalac em conjunto, os caras estão vindo para a Disneylândia do setor. Né? Onde você vai no planeta Terra que tem o que nós temos na FenaSucre Agrocanas. Paulo Stupello que rodou, Rafaela que rodou, nunca foram numa feira do tamanho da FenaSucre e da Agrocana. E a gente inovou com a FenaBio, né? Então, essa inovação abriu o leque e a mentalidade, a mudança de mentalidade que a gente precisa ter dentro do nosso setor para a bioeconomia. Não só sucro. Como as indústrias de Sertãozinho, Piracicaba, Araçatuba podem desenvolver produtos e serviços para biodiesel, hidrogênio verde, combustível de aviação. Então, a FenaBio traz todas essas novas oportunidades que nós temos. E com isso entra novas empresas entram aí, né? É isso. E a gente se fortalece como a maior feira do mundo de bioenergia. E bate no peito com orgulho e é em Sertãozinho. E 80 países saem para vir aqui fazer negócio numa ordem de 13 bilhões. É a expectativa desse ano? Vamos superar, se Deus quiser. Tem muita coisa saindo. É que a gente olha só aqui com o farol baixo, mas se você abrir um pouquinho para farol alto, quantas indústrias de biogás e biometano estão sendo implementadas no setor agora, não é depois, é agora, estão montando. Você vê um trabalho da Necta fantástico, passando gasoduto no interior do estado de São Paulo e fornecendo da usina na casa da dona de casa que está ligando o fogão dela, o aquecedor dela com biogás, biometano de uma biorefinaria, de uma usina de cana-de-açúcar, de uma usina, né, de etanol. Então, isso mostra que a gente tem que olhar o farol alto e pensar como biorefinaria. Que hoje não seja uma biorefinaria, seja uma usina de cana-de-açúcar, uma usina de etanol de milho, mas que a gente abra o leque, poxa, o gado tem que estar aqui do lado, o data center tem que estar aqui do lado, a informação tem que sair daqui para os grandes centros, não ao contrário. A gente tem que fortalecer indústrias para que a gente tenha cada vez mais elevado conhecimento e levar para os outros cantos do mundo esse intercâmbio que a FenaSucre provoca dentro de um setor. É a maior migração de uma indústria. Poxa, imagina 80 países, o cara sai de lá e chega em Sertãozinho. Tem que estar afim, né? Ô, Paulo, a programação é muito grande, a gente sabe que às vezes você não vai lembrar de cor aqui, tudo que tem, mas para quem nunca foi na FenaSucre, ou para aquela pessoa que trabalha no campo, fala assim, não, muito industrial, muita gente tinha essa cabeça, né, no passado, e vocês mudaram muito isso com a questão da FenaBio, que foi um evento que já começou no ano passado, né? Sim, é. E são palestras que acontecem durante o evento, né? Que são riquíssimas, inclusive eu fui em algumas. E eu queria que você falasse um pouco, então, sobre isso, né? Spoilers, você quer? Spoilers. Eu quero que você conte pro pessoal o que vocês estão trazendo de novidade pro pessoal ir visitar, né? A FenaBio esse ano está com um hall de palestrantes fantástico. Nós temos, por exemplo, assim, o Peralta, que é o presidente da Airbus, que vai vir falar, tipo, o que será que a Airbus está olhando com a Tereos, né? Será que vem coisa nova por aí? Nós vamos ter o presidente da Honeywell que está fazendo a primeira indústria de SAF em Paulínia, mostrando como é que será que está esses investimentos, por que será que vai dar mais que 13 bilhões essa feira. Tem muita coisa acontecendo. Nós temos todo um pipeline sendo formado e formando uma biorrota que vai trazer incremento financeiro que independe do plantador de cana, que depende do mercado de etanol, de veículos leves, porque agora nós estamos pensando, se nos leves já deu certo com o Flex, imagina a hora que a gente entrar nos pesados, caminhões, tratores, colhedoras, navios, aviões. Então, se você abrir um pouco o farol e enxergar um pouquinho mais longe,
Nos 10 anos, nós vamos ter que transformar uma economia que hoje a gente já se enche de orgulho em uma nova economia mundial. E isso a gente tem que saber enxergar com as nossas indústrias de base, ficando cada vez mais aptas a fornecer materiais, produtos, serviços para outros mercados. Porque tudo vai ser biorefinaria, tudo vai ser bioeconomia. E o futuro é bio, bora bio. E essa é a FenaSucro. Perfeito, Paulo. O que a gente tem expositores bem diferentes, assim, esse Tem. ano? Alguma curiosidade que você pode trazer sobre expositores para o pessoal vai visitar? Olha, nós temos lá hoje, por exemplo, para a indústria de biogás, a nata dos produtores de equipamentos, produtos e serviços do biogás. Empresas de SAF, mais que isso, está vindo delegações da Apex com investidores internacionais buscando parceiros nacionais na produção de biocombustível sustentável de aviação. Nós vamos proporcionar esses encontros, né? E aí você São as rodadas de negócios, né? Também tem a rodada de negócio internacional, a nacional feita pelo SEIS. Tem evento para... Olha, você entrou no site da FenaSucro, faz seu pré-credenciamento, é gratuito para você que quer entender um pouco mais sobre a bioenergia e tudo que vai rolar nos próximos 10 anos. Nós estamos falando da bioenergia 2050, né? Que é agora, no mês de agosto, de 10 a 14, começando com a Atalac e fazendo esse... Visita no museu, visita em produtores rurais, visitas na destilaria do Senai, no IAC. Tem coisa pra caramba e eu acho que a gente conseguiu reunir esse ano essas inovações todas de uma só vez. E ativando 7 cidades que vão estar interagindo com esses estrangeiros que estão vindo, com os técnicos apresentando seus produtos, produtos que ainda não foram para o mercado, que vão ser mostrados para essa delegação que vem de fora. Ou seja, como a gente vai encantar cada vez mais clientes para a gente fazer esse grande funil de oportunidades que é a FenaSucro, gerar 13 bilhões de negócios e superar as expectativas com esse cenário de macrovisão global. Se a gente olhar aqui, Sertãozinho, né, Piracicaba, Araçatuba, talvez a gente fala, poxa, estamos passando um momento de desafio e nós vamos sair do outro lado. Ninguém vai fechar a indústria. Tá aí o exemplo da Raízen, né? Um exemplo fantástico de uma economia que todo mundo falou, tem gente comprando, querendo assumir e tocar para frente. Não tá, ó... Então, é isso. Estão chegando no futuro, né? Está se equalizando e chegando na grande conta mundial. O Rafa, eu queria voltar só numa pergunta para você, que eu fiquei pensando aqui. Como pesquisador, eu queria que você me falasse um pouquinho quais áreas de pesquisas que você acha que deve gerar os maiores avanços aí. Vai ser SAF? Vai ser... O que você enxerga como o que o setor precisa avançar em pesquisa também? Desenvolvimento. Olha, a gente tem avanços na área agrícola, na área industrial, na área de rotas, engenharias, né? É tudo junto e misturado, né? Na área de agronomia, a gente tem uma gama de novidades de inteligência artificial, de sensores, de a semente da cana, engenharia genética, biologia molecular, novas variedades com adicionais que a gente nem pensava. Então, muita coisa vai surgir aí. Rafa? Tá chegando com corda toda biofertilizantes, toda essa biofertilizantes, a gente está mudando a agricultura para uma agricultura mais ecológica, né? Regenerativa, respeitando mais o ambiente, aprendendo com a natureza, né? Reduzindo os químicos todos, enfim. Tem aí uma gama de novidades de pesquisa que vai entrar nos próximos anos, né? Que já está. Já está acontecendo algum, Já né? está acontecendo. Esse autoconhecimento, robôs, né? Robôs maravilhosos que entram no campo e identificam ali a plantinha daninha e vai ali com uma gotinha de herbicida, né? Não é aquela coisa que passava, caía no vizinho, derivava para todo lado. Gastava produto, né? Gastava produto. Inteligência, né? agricultura, né? Impressionante. Porque achei muito além das tecnologias que a gente fala de máquinas, equipamentos, motores, a gente tem a planta
que está ali no campo, A biologia como um todo, que ela né? que precisa de um cuidado, né? E que Isso. tem muita tecnologia, né, Rafa? Muita Que tecnologia tá aí para aumentar a desenvolvendo. produtividade, trazer essa verticalização que a gente fala tanto dos canaviais, né? Também para Sim. aumentar essa produção, Sim. etanol, enfim. E evoluindo cada vez mais, né? Você pega, a gente era de um setor que botava fogo na cana Pois e é. usava pessoas com podão para cortar. Então, você imagina que foi substituído por máquinas de milhões de reais, onde você tem o mínimo contato. Então, imagina quanto a gente evoluiu, e a gente fala de evolução, a gente fez feno-açúcar com podão de cana sendo exposto, gente. É. E a feira tem 32 anos. É. Então, você tinha lá expositores com podão de cana. E aí você começa a imaginar... Hoje é como a facas e faquinhas, essas Né? coisas assim. Você lembra mudou, disso? né? Como que mudou. É. E hoje em dia a gente tem sensores que enxergam melhor do que os nossos olhos, né? Então vão identificar aquela planta que está precisando de um pouco mais de nutriente, enquanto que a outra não. E vai ser uma coisa muito particularizada, Pontual, né? gastando Customizada. pouco insumo, né? Conhecimento, né, Rafa? Acho que quanto mais conhecimento, mais você evolui e Exato. consegue pontuar caso a caso. Por exemplo, passava, né? Pulverizador tinha 20 metros cada braço, quanto mais melhor, bicos, não sei o que lá. Hoje é só um... Aonde precisa. Imagina a economia que isso não gera. Então, vocês acham que a gente vai ter uma grande evolução, então, muito além de máquinas no campo também, né? Eu Sim. acho. Vocês acham que o não, Brasil... já está tendo. Já está, né? Já está. E vocês acham que o Brasil está pronto para liderar, ser o líder, assim, absoluto, nesse segmento de bioenergia? O Brasil se posiciona globalmente, como a gente falou, né? Não tem como falar da bioenergia mundial sem falar o nome do Brasil, seja na parte hidráulica, através das nossas hidrelétricas, né? A parte solar. O Brasil hoje é um exemplo de economia solar. E a cana é uma economia solar, né? Ela absorve e faz o processo. Então, a economia do sol, né? Que a gente pode falar assim, ela é muito forte aqui. Hídrica também. Biocombustível também. Várias alternativas dentro da mesma biorefinaria de várias rotas. Nós estamos falando de biogás, nós estamos falando de biodiesel, nós estamos falando de etanol. Isso porque a gente não está falando de hexanol, butanol, que melhora a eficiência, é uma coluna a mais que você vai pondo. E você consegue transformar de 9 quilômetros por litro para 40, se você quiser. Agora, tem escalabilidade técnica comercial já? Não, estamos desenvolvendo e são esses congressos que trazem à tona esses questionamentos. O congresso nada mais é do que uma inquietação intelectual. Une os pesquisadores É isso. aos potenciais Vamos ver até investidores onde para você desenvolvimento foi. das tecnologias, Exato, né, Rafa? Acho que é exato. bem isso que vocês estão trazendo aí Exato. esse ano para o Catalac, né? Dentro da FenaSucro aí. Essa programação. Eu gosto muito de provocar, assim, a gente pensar fora da caixa. A gente passou muito tempo, a gente fala, nossa, evoluímos, mas, poxa, tem cana aqui já há 400 anos, né? E o pesquisador, muitas vezes, ele é muito bom no que ele faz, mas ele não é tão bom em divulgar e levar para o mercado, e levar para o consumidor, fazer com que as pessoas saibam o que ele está estudando, né? Então, um congresso ajuda muito nessa questão. É dar luz nessa galera que realmente tem que ser exaltada, porque eles estão ali se debruçando numa pesquisa e aí fica o nosso reconhecimento a todos os pesquisadores. O Brasil também é um excelente, né, provedor de pesquisa, né? Porque a gente sabe o tanto que falta e o tanto que esses caras pesquisam. Sim. E se não é a parceria público-privada, não vai. Sim, não vai. Então, a indústria conseguiu ver essa união também para que a gente evolua, não só dependendo de governo. Sim, com certeza. Cada um tem que se doar muito para a gente continuar sendo o que a gente foi, porque foi isso que os caras fizeram até agora. Eu queria finalizar um pouco o nosso bate-papo, mas eu queria que vocês dois, cada um de vocês, trouxesse uma reflexão aqui pra gente do que vocês enxergam. Rafaela, você está há mais de 20 anos no segmento, né? Estudando, pesquisando, né? A par de tudo que tem, todas as evoluções que a gente tem tido no setor. Eu queria que você me falasse um pouquinho de como que você enxerga de 20 anos para frente, ou se vai ser mais rápido. Como é que você enxerga que a gente vai estar daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos? Eu tenho certeza que a gente vai estar muito melhor do que a gente está agora, porque a cabeça da gente evoluiu também, junto com a evolução do setor e de tudo mais. Eu entendo que
as pessoas percebem que não são nada sozinhas, que elas têm que estar unidas em equipes, que elas têm que trabalhar em conjunto, que elas têm que socializar o conhecimento, dividir tudo que foi aprendido. Então, eu enxergo dessa forma, assim, que a ciência ela é essencial para o desenvolvimento tecnológico. Então, o setor privado, junto com o setor público, é mais forte. Tá? Então, desenvolvendo pesquisas desde a base da ciência e saindo da base da ciência, chegando no avanço tecnológico, que aí é junto com as empresas, né? Junto com o setor privado. Então, eu acho que essa união, nós já percebemos a importância, né? Os pesquisadores sabem dessa importância de desenvolver pesquisas junto com o setor privado, e isso só tem a ganhar, a sociedade só tem a ganhar, e por isso eu tenho certeza que a gente vai estar muito melhor do que a gente está hoje em dia. Perfeito. Paulo, como é que você enxerga essa questão de biorrotas, biogás? A gente vê algumas unidades, a gente vê algumas usinas, né? Já algumas unidades com tratores, a biometano, mas quanto que isso, vocês acham que isso vai ser, que vai ser uma realidade na maioria das usinas, né? Na maioria das unidades? Natália, eu tô com 53 anos, 32 de fenasucro. E gosto de ler, é um negócio que me fascina, assim, eu tenho verdadeira paixão de cavucar a história, né? A gente vive em loop, até dentro do nosso setor. Além de viver em loop no dia a dia, o nosso setor viveu em loop muito tempo, ou seja, tinha caminhão a etanol, fica 30 anos para falar, vamos voltar com o caminhão a etanol. Vamos produzir o próprio combustível em vez de usar o diesel, sabe? Tipo umas coisas que você fala assim, puxa, mano, não era para estar mais evoluído? Então, a gente acha que pela primeira vez pessoas estão dialogando melhor. E o nosso setor sempre foi muito turrão, né? Imagina que começou com o senhor de engenho, cara. Tinha o homem do campo lá, como é que chamava lá? Que acorrentava as pessoas para fazer açúcar e rapadura. Então, evoluímos. Escravos, né? Evoluímos. Você vai aqui em Santa Rita do Passa Quatro, na usina Santa Rita, tem lá onde os escravos ficavam e colhia cana. Então, é um setor que evoluiu muito, mas ao mesmo tempo, ele não é que ele ficou parado. O mundo não estava precisando do que nós temos. Hoje, a tua tia, tua avó, teu filho tem problema respiratório das emissões de CO2. O El Niño, o Super El Niño, está chegando por quê? Porque está contaminando o meio ambiente, não está fechando a conta. E aí que eu acho que essas sacadas que o Brasil teve lá atrás está ganhando essa escalabilidade global justamente por ser um solucionador, um prolongador de vida. O nosso setor da bioenergia é um prolongador da vida. Se ele se adequar, souber se comunicar, trazer as tecnologias, e aí eu tiro o chapéu para o Brasil. O cara que está lá na usina, ele é parceiro do fabricante do produto aqui em Sertãozinho. Ele dá o toque e falou, vira aquela letra da turbina, mais um golinho, você vai ver só o barulho que ela vai fazer. O cara volta para Sertãozinho, vira a letra, testa, fala, puxa, o cara estava... Esse intercâmbio técnico-comercial que a gente proporciona dentro do nosso setor, trazendo a academia junto com o técnico, iniciativa público-privada, aproxima muito mais e a gente consegue gerar pessoas melhores. E como a gente vai encantar essa galera para continuar nesse setor? Eu acho que é através da pesquisa, né? Trazendo as mulheres cada vez mais próximo para entender, olha que bacana isso aqui, ter orgulho do que a gente ganhou de herança dos nossos antepassados que estavam com essa mentalidade de anos-luz na frente, né? Então, acho que isso daí é o que motiva a gente a acordar cedo todo dia, trabalhar com amor, com prosperidade, pensando no amor ao próximo, para poder trocar essas informações. Para que eu vou segurar um negócio que vai ser bom para todo mundo? E nós estamos chegando nesse momento, né, Rafa, de ganhar globalmente aí tudo que esses caras lutaram para chegar até onde juntos. Só uma última pergunta. Vocês acham que o SAF e o combustível de navegação, né? Bunker. Quando que vocês acham que, de fato, se tornará uma tecnologia que será economicamente viável ontem? Já para as usinas? O combustível de navegação já é real. Já é real, né? E o SAF precisa de pequenos ajustes, mas já está. É que a rota do SAF, é aí que está, né? Tem rota de SAF de graxa de boi.
e tem a rota do SAF através do Do etanol. etanol. Então, quando que a gente vai juntar e aí a gente vai deixar de... Combustível sustentável de aviação. Não fala se é etanol, se é butanol, é combustível. Biodiesel, não importa. Biodiesel, não importa de onde veio. A hora que a gente conseguir juntar tudo isso e formar uma célula bacana para cada tipo de mobilidade de baixo carbono, nós vamos estar dando um exemplo para o mundo e vamos viver melhor todo mundo, sem doenças, sem mudanças climáticas, sem guerra. O nosso etanol não passa por Hormuz. Nós estamos aqui melhor do que muita gente. É verdade. Né? Com certeza. É verdade. A gente queria agradecer a presença de vocês. Vocês têm mais alguma mensagem para deixar? Vem para Fenasucro Agrocana. Olha pra câmera, olha pra câmera. Você é nosso convidado, meio da Rafa, da Sim. Natália, do setor sucroenergético que se reúne uma vez por ano em Sertãozinho. E apoie a ciência e as inovações tecnológicas. Sempre que puder, apoie. Vamos junto, né? Vamos, Bora, Bill. Vamos. Obrigada pela presença de vocês. Eu agradeço a você também que acompanhou a mais um episódio do DaCanaCast. Este e outros episódios você encontra lá no nosso canal do YouTube, @Revista RPA News, no nosso Spotify, também @Revista RPA News. E se você quiser continuar sempre muito bem informado sobre o segmento sucroenergético, acesse o nosso portal www.revistarpanews.com.br. Siga-nos também nas redes sociais, @Revista RPA News. Até a próxima!